Liberando o microfone. Sejam todos bem-vindos aí, novamente aí, ok? Igor, acabou de entrar aí. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos estar trabalhando aí, ó, com a nossa OC de instalações elétricas industriais. Vamos estar falando para vocês. Tá aqui nossas atividades, atividade 1, atividade 2, com a quantidade de nota. Aqui, como o curso já está em andamento, vocês já verificam aí que tem os primeiros passos, comunicação, né, conteúdo do curso, a videoaula, a biblioteca e nossa situação de aprendizagem. Vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, então, é instalações elétricas industriais. Essa matéria é voltada totalmente para a área industrial, ok? Aqui a gente começa a verificar os componentes e a simbologia. Bem, nesse slide você vai ver que nós temos as botoeiras, chaves seletoras e contatos. Então aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, as botoeiras com determinadas cores. Nós temos aqui, por exemplo, botoeira verde, né? Que ela é utilizada para ligar os equipamentos. E a botoeira vermelha é utilizada para desligar o equipamento. É um tipo de botoeira que é acoplada no próprio equipamento, tá vendo aqui? Nós temos esse outro modelo aqui também de equipamento, ó, certo? Onde você vai pressionar a botoeira verde para ligar e a vermelha para desligar. Essa botoeira aqui, ó, já era separada. Então, verde é acionada para ligar. A gente também costuma chamar essa botoeira de push button. Você vai ligar uma máquina, um equipamento, certo? Para desligar, a gente utiliza a cor vermelha. Vocês vão ver mais à frente, detalhadamente, vocês vão ver aqui uma botoeira tipo cogumelo. Essa daqui, ó. Só que ela sem trava, tá vendo aqui, ó? Então, qualquer momento que precise desligar a máquina, chega aqui, pressiona ela, vai estar desligando. E essa daqui é uma botoeira que a gente chama de emergência também, que ela desliga, mas na hora que você acionar ela, ela trava. E para você voltar no sentido inicial, você tem que girar no sentido horário, tá vendo aqui, ó? Então, essa botoeira é sem trava e essa aqui é com trava. Pode destravar ela no sentido horário, ok? Nós temos aqui os blocos de contatos, ó. Nós temos tanto verde, que é contato aberto, que vocês vão ver aí mais adiante, e temos o vermelho, que é contato fechado. Temos as botoeiras, que também tem um LED aqui para fazer o acionamento e acionar o LED. E temos a botoeira também tipo chave. Um exemplo, quando você chega no condomínio, tem que fazer o acionamento do motor industrial. Aí o proprietário do condomínio, ele faz o acionamento, pode fazer por controle ou pode fazer com a chave. Ele chega, aciona a chave, liga o motor industrial, ele entra com o carro, após 5 segundos o portão fecha automaticamente. E aqui a gente tem uma chave seletora, que ela vai tanto para a direita como para a esquerda, e tem uma posição inicial, ok? Isso aqui a gente utiliza na área industrial. Vamos dizer que você tem um prédio ou na indústria, você tem um sistema de refrigeração chamado Alpina, onde você tem que ter duas bombas, que é uma bomba reserva, certo? Aí o que que você faz? Você coloca para a direita a chave seletora, liga uma bomba. Ah, tem que dar manutenção nessa bomba. Aí o que que você faz? Para a bomba, liga para a esquerda e liga a outra bomba, retira a bomba um, leva para manutenção e depois retorna à posição inicial. Então, esses daqui são os tipos de botoeiras, chave seletora, certo? E os contatos, ó, certo? Vocês vão notar que a gente tem contato aberto e fechado. Contato aberto, verde, ok?
e o contato fechado, vermelho. Também você vai ver que a gente tem uma identificação por numeração. 1 e 2 vai ver que é fechado, certo? 3 e 4 é aberto. Nós temos uma nomenclatura chamada normalmente aberto e normalmente fechado. Normalmente aberto, NA. Normalmente fechado, NF. Também tem uma determinação em inglês. Você vai ver que você vai encontrar os contatos NO, Open, OI. Deixa eu ampliar aqui. Oi, boa noite, seja bem-vindo. Dando continuidade à nossa aula, deixa eu minimizar aqui, tá? Aqui, pessoal, então nós temos aqui as botoeiras, certo? Então, essa botoeira aqui, ó, é o que vai no painel, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa já é a botoeira montada. Mas para você montar essa botoeira, essa que é da marca Margiros, certo? Quando você vê MG assim, é da Margiros. Você tem aqui, ó, a parte, deixa eu arrastar para cá, ó. Você tem um bloco de contato, tá vendo aqui, ó? Aí você pega esse flange aqui, tem um flange, certo? É onde você conecta o atuador, tem um flange, tem a porca, que é o que você prende no painel industrial, tem um atuador, juntando esse conjunto todinho, você tem a nossa botoeira, com diversas cores. Você tem amarelo, verde, vermelha, azul e assim sucessivamente, ok? E aí é interessante que você fique atento às cores de identificação das botoeiras, ok? Vou colocar aqui no ladinho aqui. Aí. Então, nós temos aqui as cores, ó. Então, ó, padrão de cores mais comumente utilizado para as botoeiras. Então, nós temos verde ou preto, certo? Que faz o acionamento para ligar e desligar seu equipamento. Motor elétrico, uma esteira industrial, sistema de alpina, que é refrigeração, sistema de ventilação, com exaustor, sistema de cozimento numa fábrica de iogurte, né? Sistema também de fabricação de lã de aço, palha de aço e assim sucessivamente. Para ligar, então, a gente utiliza a botoeira verde ou a botoeira preta, ok? Mais comum, botoeira verde, ok? Para desligar, a gente utiliza, deixa eu chegar para cá um pouquinho, ó, a botoeira vermelha, ok? Também é utilizado como botões de emergência. Aí, ó, lembra que eu falei? Esse aqui é o botão de emergência que a gente fala que é o botão tipo cogumelo. Esse botão tá vendo que ele é maior? Só que esse aqui é com trava. Você tem ele com trava e sem trava. Neste caso é com trava, você vai pressionar ele, ele trava. Utilizado no sistema de emergência. Eu já trabalhei em fábrica há muitos anos, então já aconteceu o caso da máquina estar funcionando, aí o jaleco da funcionária lá pegou no maquinário, começou a puxar. Aí o que que nós fizemos? Acionou a botoeira de emergência, desligou o equipamento e retirou o jaleco da pessoa do maquinário, entendeu? Só que a máquina só volta a funcionar quando a gente destravar essa botoeira de emergência, ok? No caso aqui, sentido horário. Você gira ela no sentido horário, vai voltar à posição normal os contatos. Então, vermelho utilizado para desligar o equipamento ou botoeira de emergência é utilizado para fazer uma parada de emergência. Nós temos o botão, nós temos o botão aqui amarelo. O amarelo ele é utilizado para rearme, inverter o sentido de rotação do motor, do maquinário, ou alternar a forma de funcionamento, ok?
No caso da indústria também tem a possibilidade seguinte, que a gente tem um maquinário e quando você coloca no sentido automático, você pode colocar para ligar e desligar aqui, ó. Entenderam? Então você pensa, dando um exemplo para vocês da fábrica, você tem um equipamento lá chamado mordente que ele ou alicate que sela e corta a embalagem. E aí pode acontecer um acidente ou algum problema de produto, essas coisas assim, e você tem que colocar a máquina no ponto. O que que a gente faz? Dá uma parada para o maquinário. Em vez de acionar para ligar, o que que a gente faz? A gente gira uma chave seletora e vai no botão amarelo. Esse botão amarelo, cada vez que você pulsa ele, ele vai ligando a máquina alternada, entendeu? De pouco a pouco, até você colocar o maquinário em ponto, que é o quê? Retirar o produto que está sendo danificado. Feito isso, pega a chave seletora, coloca na posição normal de automático e liga o maquinário, ok? E nós temos o botão azul e branco, que é qualquer situação que não se aplica às cores anteriores. Exemplo, um reset da máquina. Inversor de frequência, pessoal, que é utilizado na parte de automação e CLP também, que é um controlador lógico programável, ou conhecido também como PLC. Acontece o seguinte, de ter uma variação de tensão elétrica ou um pequeno curto-circuito na rede, e aí, o que que você tem que fazer? Tem que fazer um reset do equipamento, ok? Aí você utiliza esses botões aqui para fazer o reset do equipamento para ele voltar ao seu estado normal, ok? Blocos de contato. Aqui nós temos aqui os blocos de contato que vai na nossa botoeira. Então, por exemplo, nós temos simbologia, contato normal fechado, lembra que eu falei? Aí a abreviação aqui, ó, NF. Em inglês aí, ó, close. Close é o quê? Fechado. Numeração um e 2. Cor padrão, vermelho. Então tá aqui, ó, vermelho, tá vendo? E 2. Pode vir acompanhado também, depende da marca do equipamento, pode vir assim, ó, 31, 32, 61, 62. Você pega a terminação de número um e 2. Um e 2 é fechado, tá? Anota aí, ó. Um e 2, fechado. E você vai notar que nós temos o normalmente aberto, que é o próximo slide aqui, ó. Vai ser 3 e 4. 3 e 4 você vai ver que é aberto. Ok? Então vamos para o próximo slide, ó. Olha aí, ó. Então aqui, ó, na nossa simbologia aqui, ó, contato NA, normalmente aberto. Em inglês, NO. O O de que é? Open. Open, aberto. Ok? Numeração padrão, 3 e 4. Cor, verde. Agora tem um detalhe. Como eu falei para vocês, nós temos aqui o final, que é a terminação, 3 e 4. Pode ser que você vai encontrar o quê? 43, 44, 63, 64 e assim sucessivamente, ok? Terminação 3 e 4 aqui neste caso é o contato aberto, ok? Esse aqui, por exemplo, é um contato da marca Stack, ok? Nós temos Stack, JNG, Margiros, WEG, Siemens, né? Várias marcas aí de blocos de contato e botoeiras. Tá vendo a cor verde aqui, ó? Verde, normalmente aberto. Blocos de contato aqui, então, tá os dois aqui, ó, neste caso, ó. Eu tenho aqui, ó, o NA, tá vendo? NO. E tem o NF, que é o quê? O fechado. Aqui, ó, NO, open. NC, close. Aberto, fechado. Então você vem aqui, neste caso aqui, é de conectar. Você conecta esse e conecta esse. No caso, se você precisar só de um, você pode conectar só um bloco de contato também, ok?
vermelho fechado e o verde aberto. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? 3 e 4 aberto, 1 e 2 fechado. Deixa eu verificar como é que tá aí. Se tem alguma dúvida aqui no nosso chat, deixa eu ampliar aqui. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal de Cabo, Petrolina. Eu sou o professor Alan de Ferreira, quem está chegando por agora, e a gente vai estar dando continuidade nessa matéria, ok? Que é da área industrial, ok? Instalações elétricas industriais. Então vamos lá, ó, minimizar, colocar aqui no cantinho, ó. Então, aqui a gente está vendo os detalhes da botoeira. Quem chegou aí são os blocos de contato, tá? Contato fechado e contato aberto. Cor vermelha fechado e cor verde aberto. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, contato comum NA e NF. Você vai pegar a botoeira de determinadas marcas, pessoal, que é aqui, ó. Olha lá. Você vai ver que ele vai ter três bornes. Bornes a gente chama de parafusos, tá? Então, esses bornes, você vai ter um comum, que é identificado pela letra C, e você vai ter um borne que é o NF, que é o normalmente fechado, e vai ter outro borne que é NA, que é normalmente aberto. Então, aqui, ó, quando ela está na posição NF, quando ela passar daqui para cá, que é o NA, ele fecha, ok? E tem neste caso aqui, ó, por exemplo, lá, ó, um contato NA, um contato NF, ó lá. Ó. Você chega a alimentação aqui, ó, no 1 e no 3, esse aqui já está fechado, ó. Então, por exemplo, se tivesse a fase ou positivo aqui, ó, iria aqui e daria continuidade no circuito. No caso do 3 e 4, chegaria aqui, opa, não vai passar, só quando acionar aqui, ó. Então, repetindo, temos botoeiras que trabalham com contato comum, que é esse aqui que é o comum, certo? E aí você tem o normalmente fechado e o normalmente aberto. Então, em vez de ter 4 parafusos, seria 3 parafusos ou 3 bornes. Esse borne, este e este, ok? Então tá aí, que eu acabei de falar para vocês, ó. Então, alguns componentes podem apresentar um contato comum entre o contato aberto e fechado. Aqui, ó. Esse é o comum, tá vendo? Esse é o comum representado pela letra C. Aqui é o NA e aqui é o NF. Professor, tá pertinho demais. Como é que eu vou verificar isso aqui? No próprio equipamento vem escrito, tá? Certo? Então aqui é C, que é o comum aqui. 11 e 12 é fechado. 11 e 14 é aberto, ó. 11 e 12 fechado. 11 e 14 é aberto. Ok? Você pode ver aqui que aqui tá NC, que é o close, e o NO, que é o aberto. Ok? Que é o open, né? Então, nós temos aqui, repetindo, ó, nós, em vez de ter 4 parafusos, pode ter 3 parafusos. Um é o comum, um é o aberto e o outro é o fechado, certo? Tem determinadas empresas que trabalham com esse tipo de botoeira e tem determinadas empresas que trabalham com aquela botoeira com 4 parafusos, ok? Então, nós temos aqui a botoeira de pulso, que nós chamamos também de push bottom, certo? Por que botoeira de pulso ou push bottom? Porque é o seguinte, no momento que você aciona a botoeira, comuta os contatos. O que que é isso? Na hora que você pressionar aqui, essa botoeira vermelha, que é a fechada, ele vai abrir. Quando você retirar o dedo daqui, ela volta à posição normal, certo? E aqui a verde, no caso aqui, ó. Na hora que o contato está aberto aqui, você vai pressionar aqui, vai fechar o contato, 3 e 4, certo?
ligando o equipamento. Quando você retirar o dedo aqui, ó, volta à posição normal. Professor, neste caso aqui, quando eu retirar o dedo, vai desligar o equipamento? Não vai, porque vocês vão aprender lá em comandos elétricos, uma parte de circuito de força e circuito de comando. Circuito de comando, aqui, pessoal, é ligado um contato chamado contato de selo ou contato de retenção. Então, na hora que você pressionar aqui, vai acionar o contator vai comutar o seu contato, 13 e 14 fecha e vai dar continuidade no seu circuito, ok? Mas isso vocês vão aprender em circuito de comando. Vocês vão aprender a parte de circuito de força e circuito de comando, ok? Então, aqui, ó, chave seletora de duas posições. Então, nós temos aqui a simbologia, certo? Onde você vai para direita ou esquerda, você tem aqui, ó, 1 e 2 fechado e 3 e 4 aberto, certo? Então aqui, ó, 1 e 2 fechado, 3 e 4 aberto. Tá vendo a chave seletora aqui, ó? Você vai para um lado aqui, lembra lá que eu falei da bomba? A gente trabalha com um sistema de bypass. Ah, vou ligar a bomba 1 do prédio, ó. Ligou a bomba 1, vai fazer o acionamento da bomba, bombear a água, né, para o prédio e tal. Ah, tem que dar manutenção nessa bomba 1. Tudo bem, sem problema, tem a bomba 2. Aí você desliga a bomba 1 e coloca essa chave seletora para outra posição. Colocando na outra posição, vai funcionar a bomba 2. Dá a manutenção na bomba 1 e depois volta à posição normal. Esse daqui é a chave seletora com a chave, tá vendo? Você pode ir tanto para a direita como para a esquerda. E utilizar também com duas posições para você fazer acionamento para ligar o portão elétrico industrial, certo? Ou equipamento. Tem painel elétrico, pessoal, maquinário, que tem um valor bastante elevado, onde você tem uma hierarquia na fábrica que é só o gerente que pode mexer naquele equipamento. O que que ele faz? Ele liga o equipamento através dessa chave aqui, vai ficar utilizado lá parte de fazer algumas regulagens no maquinário. Só que quem liga esse equipamento e desliga é só o gerente. Aí ele liga e retira a chave, certo? No final do turno ele vem e desliga o equipamento, né, para ter um controle melhor da produção. Dando continuidade aí, ó. Passar aqui no próximo slide. Aqui, nós temos uma botoeira de emergência sem retenção. Então, isso aqui é uma botoeira tipo cogumelo, ok? Que tem um formatinho de cogumelo, tá vendo aqui, ó? Certo? Tem um bloco de contato aqui atrás, na cor vermelha, o contato também é vermelho, que é 1 e 2, certo? E quando a gente vai fazer a simbologia dela, aí a gente tem essa simbologia. Pessoal, simbologia a gente trabalha com as normas brasileiras, que é a ABNT, que é Associação Brasileira de Normas Técnicas, ok? Para baixa tensão, a gente trabalha com a NBR 5410, que é a norma brasileira de regulamentação para baixa tensão. E no caso da ausência dessas normas, a gente utiliza também, vocês vão ouvir falar da norma DIN, que é um Instituto de Normatização Alemão, ok? Então, neste caso aqui, a gente tem a norma ABNT. Então, na ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá vendo? Que faz um formatinho do cogumelo, certo? E muitas vezes você vai ver no comando elétrico, às vezes é tipo um retângulo aqui, ó, com a setinha. Então, essa daqui é que a gente utiliza da BNT. Botoeira vermelha, sem retenção. Acionou ela, também push bottom. Acionou, vai comutar o contato, que está fechado, abre, e o que está aberto, fecha. Neste caso aqui, 1 e 2 abre. Quando você retirar o dedo daqui da botoeira, vai voltar à posição normal, ok?
Botoeira de emergência com retenção. Neste caso, a com retenção, ele já muda aqui um pouquinho a simbologia, tá vendo? É um I2 que é fechado, que é normalmente fechado, NF, certo? Ou NC, formatinho de cogumelo, ok? Só que quando você acionar essa botoeira, na parte de emergência, ela vai fechar, certo? Vai ser acionada. Só que para você voltar ela na posição normal, você tem que fazer um giro no sentido horário. Tá vendo aqui, ó? Você faz um giro no sentido horário e ela vai voltar à posição normal, ok? Então, essa aqui é uma botoeira de emergência que a gente utiliza em painel elétrico para desligar o equipamento, ok? Num caso de emergência. Determinados maquinários que oferecem já um grau de risco maior, né, devido à potência e tudo mais, tem que ter tanta botoeira vermelha para desligar o equipamento e a botoeira de emergência também, ok? Qualquer emergência, aciona a botoeira de emergência e a botoeira vermelha é para ligar e desligar o equipamento, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Vamos ver se tem qualquer dúvida pode colocar no chat, tá? Ok? Então, vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Falei muito sobre as botoeiras, dos contatos, só que quando você liga o equipamento, você também tem uma parte que nós chamamos de sinalização. Você tem também sinalização, que é uma parte visual, e tem uma sinalização que nós chamamos sonora, ok? Às vezes, sinalização sonora é um alarme, em questão de incêndio, em questão de temperatura elevada, e também tem identificação por cores. Então, você vai ver aqui, ó, que nós temos amarelo, vermelho, azul, branco, verde. Deixa eu dar um exemplo aí. Como eu sou muito assim, tenho uma grande experiência em chão de fábrica, eu posso falar para vocês dessa experiência aqui, ó. Você imagina que você tem uma linha de produção, certo? De produtos de limpeza que a gente chama de sabão em pó, ok? Eu trabalhei com fabricação de sabão em pó, líquido, lã de aço, palha de aço. Então você imagina que a planta industrial está rodando normalmente, só que vamos dar um exemplo do sabão em pó. O sabão em pó lá, ele é de 1 quilo. O que que acontece? Na hora que ele está sendo embalado, ele não está sendo embalado com 1 quilo, ele está sendo embalado com 900 gramas. Não pode, porque a gente tem um sistema de metro, que é qualidade, e aí o que que faz? Na hora que passa lá na balança, que esse produto passa na balança, aqui fica vermelho, ó. Tá vendo aqui a sinalização? Fica vermelho. Aí, automaticamente, já para, verifica o tipo de manutenção que tem que ser feita nessa linha de produção e depois volta a funcionar. Mas vamos supor que a linha de produção está rodando normalmente e tal, e essa caixa de sabão em pó não está saindo novamente com 1 quilo, mas ela está saindo com 980 gramas. Como ela está saindo com 980 gramas, o que acontece? Ó, acende aqui o amarelo. Ó. Opa! Ó, o produto não está saindo de acordo com os padrões de qualidade do mercado. Novamente, verifica o que está acontecendo na planta. Mas não, agora na qualidade tem o seguinte: você não pode pôr mesmo, mas pode colocar um pouco a mais. Vamos dizer que está saindo lá 1,50 kg ou 1 quilo. Aí essa linha de produção vai estar na cor verde toda vez que passa na balança, ó. Então a gente tem um verde que está tudo ok, tem um amarelo, que é uma atenção, e o vermelho, certo?
que realmente você tem que parar a linha de produção. Às vezes, esse vermelho, pessoal, na fábrica é acompanhado de um sinal sonoro. Esse daqui de baixo. Tem sinal sonoro também, mais ou menos desse estilo aqui. Você vai ver que ele mais ou menos uma lâmpada sinalizadora, né? Ele tem a sinalização, mas ele faz tipo um X aqui e é uma sirene. Aí ele vai ligar o vermelho e acionar a sirene. Aí acionando essa sirene, o líder de produção, ó, a caixa de sabão em pó, certo? Tá com 900 gramas, 800 gramas. Pode parar a produção e rever qual que é o problema que está acontecendo nessa linha de produção, ok? Esse é um exemplo prático que acontece na indústria, certo? E vocês que estão sendo formados para, né? Vocês vão lá na linha de produção, verifica qual que é o problema e dá a manutenção específica, né? Fazer uma manutenção corretiva lá e coloca o equipamento para funcionar novamente. Então, dando continuidade, ó, esses sinalizadores, eles trabalham com determinadas cores. O verde aqui, ó, certo? É desligado, seguro para o operador realizar alguma ação. Tem detalhe, tem determinadas empresas que trabalham com verde ligado, ok? Certo? O vermelho é o que está ligado, que é risco para o operador. Geralmente, o que que a gente coloca nos painéis, né? Na fábrica, certo? Nos equipamentos comerciais e assim por diante, com painel. A gente faz o seguinte, por exemplo, o equipamento é trifásico. Aí você coloca na fase R, S, T, essas três lâmpadas aqui, ó, certo? O que que acontece? Tá chegando as fases R e ST, dando um exemplo aí do estado de Goiás, trifásico 380 volts. No caso de São Paulo, trifásico 220 volts. Se tiver faltando uma fase, aí já na questão do visual, eu verifico que está faltando uma fase, certo? E aí fica mais fácil para você dar uma manutenção elétrica. Você tem um laranja, que significa um estado de falha dos equipamentos, né? Por exemplo, uma falha de sobretemperatura, né? Certo? No caso de temperatura aí, às vezes a gente verifica um equipamento que é para temperatura, que é o relé térmico, ok? Certo? Se está desarmado ou não, né? O amarelo, que é o alarme ou alguma condição que precisa de atenção. O branco, máquina ou equipamento energizado, né? É, Tem uma fábrica aqui no estado de Goiás que trabalha com ketchup, maionese, certo? Que tem esse branco aqui no maquinário. Quando ele está em perfeitas condições, a máquina e equipamento está energizado e está funcionando. Aí o operador já verifica que está tudo ok. Temos o azul, que é funções que não sejam as mesmas utilizadas para as outras cores. Exemplo, operação remota ou preparação de máquina. Pessoal, fala aí um exemplo de preparação de máquina. Na fábrica, aquelas garrafas que vocês é, já viram por aí da Coca-Cola, do recipiente, de água, certo? Para-choque de carro, né? Garrafinha de água, e assim sucessivamente, cadeira, elas são fabricadas com um equipamento chamado injetor e sopradora. Essa injetora e sopradora trabalha com plástico, pessoal. Tem que derreter um granulado, e aí esse granulado ele vai direto para uma forma, derretido, tem um choque térmico e tem a fabricação do produto, né? Você trabalha com performance também, eleva a temperatura e você tem um produto final. Mas é o seguinte, para você começar a trabalhar com esse equipamento, com esse maquinário, o que que você faz? Você vai ligar essa lâmpada azul e aí você tem resistência elétrica, você tem que aquecer primeiro a máquina, que vai começar a derreter o produto, que é o granulado de plástico, para depois você começar a trabalhar. Então, essa lâmpada azul aqui é ligada, as resistências estão ligadas no equipamento, vai derreter esse granulado
para depois você utilizar o maquinário para funcionar. Esse equipamento chama injetora e sopradora, ok? Então tá aí, ó. Sinalizador luminoso, tá aí, ó. A simbologia. Geralmente, você tem alimentação, certo? Que é o X1 e o X2. Aí você tem um H aqui, ó. Aí pode ser primeira lâmpada, H1, segunda, H2, terceira, H3, quarta, H4, H5 e assim sucessivamente. Detalhe, essas lâmpadas aqui, ó, ela tem alimentação de 127 volts, 220 volts e de acordo com a NR12, que é uma norma de regulamentação de maquinários e equipamentos, geralmente a gente trabalha com 24 volts, ok? Onde em cima vai ser o positivo e embaixo vai ser o negativo. Por isso, quando você for ligar o equipamento, não esqueça de verificar aqui, ó, tá vendo, ó? A identificação do produto. Todo equipamento que você for ligar, é importante que você verifique a identificação do produto aqui, ó, tá vendo? 220 volts. Então, se no caso ela fosse 24 volts, estaria escrito aqui, ó, 24 volts. No caso dessa daqui é 220 volts, onde você chegaria à fase e um neutro. No caso do estado de Goiás, né? Ou onde essa tensão seria 220 volts, monofásico. Dando continuidade aqui, a gente tem aquela sinalização sonora. Lembra que eu falei para vocês aí, ó? Ela vai, quando você acionar o vermelho, por exemplo, produto seu na fábrica está dando um valor abaixo do que é estipulado pelo sistema de qualidade da empresa, então aqui, ó, certo? Vai ficar vermelho, certo? Pessoal, todo produto, quando é fabricado, ele tem que estar de acordo com os padrões de qualidade, certo? Se não, ele tem que ser descartado, certo? Então é o seguinte, quando ele sai fora, pode acontecer de estar fazendo o acionamento desse sinal sonoro, certo? E também, às vezes, ocorre uma parada de emergência, um acidente, alguma coisa assim, que você faz o acionamento disso aqui, ó. Você vai notar que esse sistema também é utilizado nos caminhões, quando de grande porte, está na fábrica, por exemplo, tem a fábrica aqui no estado de Goiás que trabalha com fabricação de gelatina. E o produto é colocado na linha de produção com carreta, certo? Trabalha com ácido sulfúrico e assim sucessivamente, com alguns líquidos lá. Como é um produto que oferece uma parte de risco, toda vez que o caminhão está transitando dentro da fábrica, é acionado esse vermelho aqui no caminhão, ó, certo? Ele anda em primeira marcha e é acionado isso aqui, que todos os operadores, o pessoal que trabalha na fábrica, né, tá vendo que o caminhão tá passando por ali e vai descarregar o produto. E aí a simbologia dele aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é H também. Aí seria H1, H2, H3 e assim sucessivamente. No caso da alimentação dele, para você ligar ele, você tem aqui o X1 e o X2. Lembrando que quando você faz a alimentação, pode ser 220, 127, nós temos também 24 volts, né? Respeitando aí a norma de segurança NR12, ok? De máquinas e equipamento. Aí seria 24 volts, o mais aqui em cima, ó, certo? E o menos embaixo, ok? Dando continuidade, ó. Então nós temos aí, ó, buzina, que emite um som vibrante aí, ó. É esse tipo de sirene aqui, pessoal, certo? É utilizado para sistema de alarme industrial também. Isso aqui ele chega até 400 metros, ok? Certo? O volume dela é muito alto, pode chegar a 110 decibéis. Neste caso aqui, essa daqui, tá vendo aqui do lado aqui, ó, ela é bivolt,
Como ela é bivolt, ela pode ser alimentada de 110 e 220 volts, certo? Então, é o seguinte, essa daqui é bivolt, né? Chega até 110 decibéis, né? Dependendo da marca, né? Ok? E aqui está a simbologia dela, também representado pela letra H, e você tem aqui a alimentação X1 e X2. Na parte eletrônica, sistema de alarme, essas coisas assim, a gente utiliza de 12 a 24 volts, ok? Nesse sistema aí que a gente utiliza com adaptação sonora. Esse sonoro aqui também é utilizado às vezes em fábrica, só que já é de grande porte, né? Ele chega, essa daqui ela chega, acho que chega aproximadamente uns 250 a 300 metros. A outra chega até uns 600 metros. É uma industrial, uma grandona, geralmente vermelha, verde, né? Certo? É uma grandona, onde é acionada, né? Por troca de turno. Geralmente na fábrica você tem o turno A, B e C. Cada troca de turno tem um acionamento dessa sirene, ok? Aí, essa daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é vermelha. A gente tem ela verde também. Certo? Essa aqui já é uma sirene motorizada de grande porte, que a gente chama, ok? Aí, ó, sirene motorizada, né? Tem um cilindro contendo uma fenda aí, né? Certo? Que é acionado por um motor rotor que gira dentro de uma caixa, né? Com ranhuras. O ar, então, é puxado através do centro do rotor e é expulso através das ranhuras, né? Gerando som. Só que o detalhe, essas ranhuras não é só para o efeito sonoro, não. É que tem que refrigerar o equipamento também, porque isso aqui esquenta pra caramba, viu? Ok? Então, para refrigerar aqui, ó, aqui é bastante abertinho assim, ó, tá vendo? Certo? E essa daqui vai com um efeito sonoro bastante distante, muito distante. Simbologia dele aqui, ó. Nós temos aqui o H. Aqui já muda a simbologia porque ela é de grande porte. X1 e X2. Tá vendo aqui? Certo? Essa daqui já não é com 24 volts. Isso aqui já é 220 volts para cima. Ok? Vai depender da marca do equipamento. Então, aqui nós chegamos numa parte que é o nosso contator. Ok? Contator tripolar. Muitas pessoas chamam de contatora, mas é contator tripolar. Vocês vão ver que esse equipamento aqui é bastante utilizado na indústria. Aqui, ó, você vai ver esse detalhe que nós temos aqui mini contatores, contadores de grande porte. Esse daqui já não é de grande porte, mas tem determinadas fábricas, eu trabalhava na fábrica que eu trabalhava lá, tinha um contador que era para 250 amperes, gigantesco, certo? Então, aqui no caso desse contador, vai ver que ele é bem robusto, tá? Certo? Você pode deixar ele cair no chão, que ele suporta aí a queda, né? Além dele ser robusto, nós temos uma parte de potência, que nós chamamos de contato de potência, e uma parte que nós chamamos de comando, ok? Para fazer um contato de selo, para fazer acionamento de uma bobina do contador, e assim sucessivamente. E aí nós falamos que esse contator, pessoal, ele é chamado de eletro, que tem uma parte elétrica, que aqui dentro dele tem uma bobina, tá? Aqui você vai ter o A1 e o A2 embaixo, e tem determinadas marcas que tem o A1 em cima aqui e o A2 aqui, certo? E ele pode ser alimentado tanto com corrente alternada e corrente contínua, ok? Determinadas marcas, certo? Ele vai trabalhar só com corrente alternada, certo? E determinadas marcas só com contínua. Aí aqui, ó, quando é contínuo, você vai ver que aqui é a A1 mais, certo? A1 mais, e embaixo aqui é A2 menos, ok? Esse é de corrente contínua, 24 volts. Então tá aqui, ó, contator, aí, ó, dispositivo o quê?
eletromecânico, tem a parte elétrica e mecânica, que possui duas posições, energizado e desenergizado, ou seja, ligado e desligado, certo? O acionamento do contator, ele pode ser remotamente, ou seja, você pode fazer um acionamento através da automação industrial aí, ó, que a gente fala 4.0 ou 5.0. Você faz um acionamento à distância ou faz o acionamento local, que é mais próximo dele, ok? Com todos eles com sinal elétrico. Então, aqui, ó, quando ele é energizado, o contator possui uma bobina, certo? Deixa eu voltar lá no anterior. Aqui, ó, a bobina dele aqui, ó, A1 e o A2 aqui embaixo, e determinadas marcas A1 e o A2 aqui do lado aqui, ó. Vai depender da marca do equipamento. Esse aqui, no caso, é da marca Siemens, ok? Ô, professor, Uau. Oi? o chat não tá funcionando. Ah, não tá funcionando? O chat de escrever. Deixa eu voltar aqui. O chat não está funcionando? Pessoal, mais alguém aí? O chat não está funcionando? Dá uma verificada aí, por favor. É, faz o seguinte, depois tenta sair e retornar na sala. Deixa eu verificar aqui. Estou verificando aqui, tá, pessoal? Vamos ver aqui o que. Faz o seguinte, dá uma saída da sala e tenta entrar novamente. Aí, tô mandando um oi aí. Vocês conseguem verificar? Olha aí no chat. Gerson, Professor, o meu não tá aparecendo também, não. Tá desativado. tá desativado o seu aí? Também tá. Ah, tá ok. Sebastião, Marcos, Wash, Eu também Tá ativado, professor. tá desativado, né? Eu também. Pessoal. Oi. Então, às vezes, eu acho que aconteceu algum detalhe técnico aqui, certo? Mas essa aula ela vai estar sendo gravada, tá? Certo? Vou estar colocando no aba para vocês. E também aqui no caso, deixa eu dar voltar aqui, tá? Dar uma paradinha aqui na nossa apresentação, tá? Certo? Então nós paramos aqui em contatores, né? Então para ver aqui os detalhes, aqui ó, aí vai estar disponível aqui na videoaula, tá? Viu, pessoal? Certo? Essa aula de hoje. E além disso, aí vocês podem fazer o seguinte, como o nosso chat não está funcionando, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem mandar, clicar aqui e mandar mensagem para mim, tá bom? Certo? Que eu vou estar respondendo vocês, né? Certo? E faltando aí aproximadamente uns 10 minutinhos, né, da nossa aula de hoje, pode deixar o microfone aberto para fazer alguma pergunta sobre alguma dúvida, certo? E enquanto isso, eu vou estar mostrando aqui para vocês ó, a parte importante. Aqui vocês já estão acostumados, né, que o curso está em andamento, os primeiros passos são importantes, né, comunicação, conteúdo do curso, aqui é a nossa videoaula que vai estar aqui, biblioteca aqui, ó, você clica aqui, já tem aqui alguns materiais, ó, certo? Simulador aí, ó, de comandos elétricos industriais, partidinha direta, certo? Com reversão.
bastante utilizado na indústria, né? Certo? Partida estrela triângulo, também bastante utilizado na indústria, certo? Ok? Certo? Partida compensadora, também utilizado na indústria, certo? Né? Lembrando que esses sistemas de partidas aqui são diretamente aí, né, utilizados na parte de instalação e manutenção industrial, ok? Verificando esses passos aqui, né, nós temos a nossa situação de aprendizagem. Como eu disse no início da aula, certo? Na nossa UC de instalações elétricas industriais, durante esse período, nós temos aqui, ó, as duas atividades, cada uma valendo 50 pontos. Aqui estão as datas da nossa web aula, vai ser toda sexta-feira, ok? Certo? Neste horário, né, das 19 às 20 horas, certo? E aqui, ó, nós temos aqui, ó, vou falar um pouquinho aqui, ó, nós temos a primeira atividade. Vou chegar aqui pro cantinho aqui, ó. Certo? Tá aí, ó, instalações elétricas industriais, um descritivo da atividade aí, ó. Aí tem toda uma historinha aqui, o auxiliar em manutenção elétrica, Matheus da empresa Pneu Bom, foi designado através de seu supervisor de manutenção, Roberto, a realizar um serviço painel. Então ele tem aqui toda uma historinha aqui, dizendo aí o descritivo da tarefa, tá? Certo? Vai falar todos os equipamentos que está sendo passado, tanto no livro, certo? Como nas aulas que eu vou deixar aqui no aba para vocês, ok? Então tá aqui, ó, atividade 1, responder um questionário para identificar os dispositivos presentes em um diagrama de circuito elétrico, ok? Certo? Atividade 2, preencher um formulário de prática com interpretação da análise de 5 esquemas que vai envolver partida direta, direta com reversão, estrela triângulo e compensadora. Em situações de comandos elétricos. Depois, com kit didático de eletricidade, né, industrial, executar a prática das atividades, né, certo? Relacionados a entender. Ler e compreender a representação gráfica, né? Então, você vai saber aquelas partes que eu passei aqui na aula para vocês. Contato aberto, contato fechado, dispositivo de proteção contra curto-circuito, sobrecarga, e assim sucessivamente, tá? Né? Comandos e também sua finalidade, além de executar a instalação dos esquemas propostos. Então tá aí, ó. Você tem para fazer essa matéria aí, ó, livro didático, né? O ambiente, né, que é o ABA, né? Ferramentas de comunicação, material online, certo? Acesse aí a plataforma, internet e o laboratório industrial com kit industrial. Pessoal, então é o seguinte, ó, os critérios de avaliação e resultados esperados. Então, nós temos aqui da atividade 1 aí, ó, demonstrou o preenchimento do questionário sobre o funcionamento, né? Demonstrou a simbologia e representação numérica de cada dispositivo, dando um exemplo. Botoeira vermelha, 1 e 2 fechado. Botoeira verde, 3 e 4 aberto, certo? Contator tripolar lá, você vai ter contato de potência e contato de comando, ok? Então tá aí, ó. Outros critérios aqui de avaliação aí, ó, da atividade, nós temos aí, ó, verificar aí se o questionário foi indicado aí, ó, é uma indicação de dúvidas, né, do aluno quanto à interligação do dispositivo. Então, tem todo um descritivo aqui para vocês, tá, pessoal? Certo? E lembrando, deixa eu fechar aqui para vocês, ó. Fechar aqui, virtual. Fechar aqui também, ó. Lembrando que qualquer dúvida, pessoal, pode estar mandando a mensagem para mim que eu vou estar respondendo para vocês. Estou finalizando a nossa aula. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Esse é o momento para falar. O chat aí foi algum detalhe técnico que deve ter acontecido aqui. Estamos tentando resolver.
Só que qualquer dúvida pode perguntar, pode deixar o microfone aberto, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre sobre a questão da atividade e tal? Nossas aulas? Aí esse material vai estar gravado e vocês podem acessar no AVA. Essa aula de hoje, né? Agora o chat, vocês conseguiram me ver a apresentação? Me escutaram bem? O seu microfone está falhando, Braulio. Não, professor. Ah, Normal. agora melhorou. É, Só ele que libera. Ah, tá. Eu não estou conseguindo te escutar, Braulio. Depois você manda uma mensagem para mim, tá? Aí o chat, infelizmente, não funcionou, né? Mas vamos verificar os detalhes técnicos. Na próxima aula, com certeza, vai estar funcionando. Pessoal, alguém mais aí? Alguma dúvida? Não, professor, eu compreendi. Aí amanhã nós vamos ver a prática, como é que vai ser passado para a gente colocar essas teorias em prática, né? Isso. Então, na aula presencial, vocês vão estar realizando as práticas, tá? E detalhe, lá não se esqueça de acessar o material por completo. Basicamente, a gente vai estar vendo essa matéria aí, parte de partida direta, direta com reversão, estrela triângulo e compensadora. Que totalmente, como eu já tenho uma certa experiência como chão de fábrica, essas são as práticas que a gente utiliza na indústria, tá, pessoal? Dando um exemplo para vocês, fábrica tem bastante esteira. Nessas esteiras a gente utiliza partida direta e partida direta com reversão. Mas alguém, Professor, alguma é onde dúvida? utiliza o inversor também ou não? Eu tenho que verificar aqui na- no conteúdo completo, certo? Mas se for o caso, no finalzinho eu dou uma palhinha de inversor de frequência e também um pouquinho de CLP para vocês, que aí eu posso passar um pouquinho de informação para vocês, mesmo que não tenha aqui na nossa C, tá? Que serve de informação para as outras do C, certo? Mas basicamente, cara, legal, já passando aí um pouquinho para você, o inversor de frequência, basicamente, ele vai fazer o seguinte: como eu dei o exemplo da esteira, na fábrica a gente tem a parte de fabricação de um produto. Aí vamos dizer que teve uma manutenção elétrica ou mecânica nessa esteira, certo? Nessa fabricação do produto. Se a operadora manter o mesmo nível, certo? Mesma velocidade, ela não consegue atingir a meta. A maioria das fábricas funciona assim. Se aquela linha de produção atingiu a meta, ganha cesta básica no final do mês. Se ela não atingiu a meta, não ganha a cesta básica. A linha de produção. Então, o que que eles fazem? Eles ficam doidos para bater a meta. Aí, o que que ela faz? Como teve essa parada mecânica ou elétrica, após o almoço, ela fala: ó, pessoal da produção, ó, vocês vão acelerar. Ela pega, gira um potenciômetro, aumenta a velocidade do inversor de frequência, que aumenta a velocidade da esteira e consegue atingir a meta. Então, basicamente, o inversor de frequência ele vai aumentar a rotação ou baixar essa rotação através de aumento da frequência ou diminuição dessa frequência. Os motores que a gente quer fabricado, eles são standard. O que que significa isso? Motor padrão. Padrão em todo o Brasil é 60 Hz. Então, com o inversor de frequência, você consegue aumentar a frequência ou baixar a frequência.
Olha, já foi uma palhinha aí para vocês, ó. Verdade. E aí, qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim lá através do Ava, como o chat aqui não funcionou, né? Certo? E eu vou estar respondendo vocês, ok? Tanto do material como da atividade. E aguardo vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Pessoal de Cabo, Petrolina, certo? E a gente se encontra na próxima aula, tá? Então eu vou estar finalizando a aula aqui. Oi, pode perguntar. Não, tudo bem. Estou finalizando aqui. Tá ok. Pessoal, tenha um ótimo final de semana, certo? Fica com Deus, certo? E até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, professor. Falou!